Saudações, amigos do Em Guarda! Muito bem-vindos aqui ao Diário da Região TV, mais um round, e hoje com uma convidada das artes marciais, uma profunda conhecedora da matéria. Bem-vinda, mestra Vilci Moreski. Oh, Xexeni, muito bom estar com Oh, você novamente. nosso último encontro foi há 3 anos, mestra, e Isso, nós foi mesmo. estávamos num No- processo de pandemia, tudo muito Bem no triste. início, né? Então tudo era muito difícil, porque a gente não sabia o que fazer, né, Isso, Márcio? isso. A gente não tinha ideia de onde podia ir, o que era perigoso, o que não era, mas nós fizemos. Isso tem a ver com a nossa luta na arte marcial, mestra. A gente lida com o que a gente não conhece, às vezes, por mais que o adversário, a gente sabe que é o adversário, mas a gente não sabe o que ele vai apresentar na luta. Eu achei esse adversário invisível, né, entre aspas, porque ele não é invisível, ele é microscópico, é invisível aos olhos humanos, né, que é o vírus. Sim, Eu achei, pode ser que vão falar, né, mas eu achei fantástico esse inimigo, porque é um inimigo que vem pelo ar. E ele sendo um inimigo que vem pelo ar, e você não pode ficar sem respirar, então olha que estratégia, sei lá de quem, criar um inimigo assim. Quem será que criou, né? Porque se ele existe, alguém criou, uma mente criou. Mas é um inimigo que vem pelo ar e ele entra através da sua respiração e você não pode ficar sem respirar. Então, como você vai lidar com um inimigo desse? Posso fazer um adendo? sim. É um adendo dentro do tal, né? Não era a pauta, mas vamos lá, tá acontecendo, então vamos. Tal está aqui. O tal. Então, no tal, É é caminho. assim, a primeira vez, né, que o céu colocou ordem na Terra, vamos usar a palavra ordem. Ele usou como disciplinador a água. E isso está retratado no dilúvio com a Arca de Noé. Mas o primeiro elemento disciplinador foi a água. Aí a humanidade ficou bem, foi indo, evoluiu a um ponto que precisava de uma segunda disciplina. Vamos colocar a palavra disciplina. Então, o céu mandou o segundo disciplinador, que foi o elemento fogo. Qual foi o elemento fogo se manifesto para disciplinar, né, a humanidade? Guerra. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e foi o suficiente para a humanidade entender. E ficou tudo muito bom. Mas chegou um ponto que o céu achou que tinha que ter uma terceira disciplina. E aí ele mandou pelo terceiro elemento, que é o ar. É uma visão, um entendimento. Fica a critério do seu coração. Mas fato é que nós tivemos uma sequência de calamidades que começou com o elemento água, passou pelo elemento fogo e chegamos no elemento ar. Vamos fazer a nossa pauta de hoje, né? Quando a mestra fala em tal, quando a gente fala em caminho, tem duas situações. Quando nós olhamos para frente, a gente pergunta para onde vai este caminho. E quando nós olhamos para trás, de onde vem esse caminho? A história ela é cheia disso, cheia de marcos. E numa rodovia, as placas estão aí sinalizando. Hã? Não é verdade? Sim, O conhecimento marcial, ele é cheio de sinais. sim. É, ele é cheio de placas. Você usou uma metáfora, né? Muito interessante. Porque tem muitas placas sinalizadoras quando você quer ir em algum lugar. Agora, uma das coisas que eu aprendi logo que eu iniciei, né, meus treinamentos no Kung Fu foi que o mestre, né, falou assim: quando você está indo para um lugar e tem uma placa dizendo esse lugar é para lá, o que você faz? Você vai para lá ou acende o incenso e fica orando para a placa? Então, o que ele estava dizendo? Que quando um mestre aponta, você tem que olhar para onde ele aponta e não ficar reverenciando. Que é o que o Bruce Lee falou também, não foi? Não olhe para o dedo, senão você vai perder toda a... Como é que ele falou isso? Que essa metáfora do Bruce Lee? Não lembro. Que ele bateu na cabeça de um discípulo, né? Quando ele apontou e falou: não fique olhando para a ponta do dedo, mas olhe para onde o dedo aponta, senão você vai perder toda a resplandecência
que o dedo está mostrando. Também é uma outra versão de falar a mesma coisa, né? Das placas que estão sempre sinalizando. Então, eu sempre vejo uma placa, absorvo a sinalização e já imediatamente já me adequo para seguir na direção que ela aponta ou que ela diz para fazer ou ser feito, porque às vezes não é apontar uma direção, mas sim dizer o que você precisa fazer, o que você tem que deixar de fazer para conseguir ser o que quer ser ou o que você gostaria de poder estar fazendo. Que isso é muito importante, é um diferencial. Mestrona, estou me lembrando de outro diálogo. Você falou de Bruce Lee, Lee Hsiao-long. Eu me lembro de um filme de Jet Li que também tem uma metáfora sobre como nós entendemos as coisas. É um diálogo que fala sobre o chá. Ah, é verdade, com um mestre de arte marcial Japonesa, né? fantástico Antes diálogo. dele lutar com ele, Sim. né? Fantástico. Então, há um chá, chá vermelho, liu chá, o chá verde. Então, ao chá japonês, ao chá chinês, eles ficaram no duelo do sabor, do aroma. Por sugestão do japonês, né? Do mestre Acabou japonês. tendo uma luta de ideias. Exatamente, foi um jogo de palavras, que na Ásia, né, é muito comum a batalha dos juízos. Então, sempre começa com uma discussão, né, que é, de uma forma poética, você vai levantar uma questão ou vai tentar, né, deixar o outro, vamos usar uma palavra que atual, bug. Então, você vai usar uma frase metafórica, poética, para bugar a mente do outro. Então, eu aprendi quando fazia Aikido, que é a arte de enfrentar o desconhecido, através de uma espada samurai, porque eu tenho um lado japonês, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre o chinês. Mas nesse momento cabe, porque o mestre Márcio, né? Ele está falando sobre essa batalha dos juízos entre um artista marcial japonês e um artista marcial chinês, Isso. né? Que é o Fong Sai-yu, né? Isso. O Fong Sai-yu. Jet Li está interpretando o Fong Sai-yu. Então, aquele momento é uma batalha dos juízos, porque o refinamento do mestre japonês saboreia os chás pelas suas diferenças. E a sabedoria do Fong Sai-yu diz que chá é chá, né? Que dizer que um é verde e outro é vermelho é uma discriminação. Então, nesse momento, quem bugou, quem? Eu não vou falar, fica para você responder isso, né? Tem um filósofo do taoísmo, acho que Manzu, se não me engano. Aí ele diz o seguinte, o filho chega para o pai e pergunta, eu quero um cavalo branco. E o pai diz, cavalo branco não é cavalo. E? Aí então você falou de bug, como pode? O cara bugou? Como cavalo branco não é cavalo? Porque quando o branco entra na história, a gente está caracterizando alguma coisa do nosso ponto de vista. O cavalo é cavalo. Cavalo é cavalo. O chá é chá. O chá é chá. Não importa se é vermelho ou amarelo ou incolor, ele é chá. O cavalo é cavalo, ele pode ter, né, a cor branca, a cor preta, a cor marrom, quer dizer, isso são características do animal, mas isso não modifica a realidade e a natureza do animal. Perfeito. É porque nós, na nossa sociedade, a nossa vida, primeiramente, é nesse sentido de separar as coisas, mestra. É que, na verdade, pela minha experiência, minha observação e visão, foi assim. Nós, em algum momento, e também não sei quem, né, precisou dar nome às coisas para que pudéssemos nos comunicar. Porque se eu falar fruta, você vai falar que legal, mas se eu falar uva, eu já te direcionei. Isso. Então você já sabe que eu estou me referindo à uva, porque se eu digo essa fruta é muito gostosa, você vai dizer é muito gostosa, mas é genérico. Agora, se eu digo essa uva é muito gostosa, então eu já estou especificando, porque dentro da gama, né, de toda a variação e variedade de frutas, eu estou me referindo a uma fruta, que é a uva. A partir daí, eu entendo assim, que para ter
nitidez e clareza, né, de comunicação, acabou um pouco mais à frente gerando discriminação. Mas você só pode dizer que uma banana é melhor se for em relação a outra banana. Banana e maçã, você não pode dizer qual que é melhor, porque são diferentes. E aí é uma questão que, se você for esmiuçar, né, e começar a refletir, você vai ver que você vai encontrar muitas passagens ou muitos pontos, né, da visão que estão no ponto cego. Porque você está acostumado a ver só num determinado ângulo. Então, a minha visão, ela vem daqui até aqui. O que está para cá já é o ponto cego. Então, aqui atrás, eu não enxergo nada. Mas o ideal é você ter uma visão de 360 graus. E como que você desenvolve uma visão de 360 graus se o globo ocular vai só até aqui? Mas aí, eu vou um pouquinho mais minuciosamente refletir sobre. Por quê? Porque se eu fechar os olhos, eu deixo de ver? Não. Porque se eu tocar aqui, eu estou vendo que é um metal, que é frio, que tem uma parte que é longa, mas ela é quadrada. Ué, eu não estou vendo com os olhos, mas como é que eu percebo isso? Então, os olhos é o órgão da visão. Órgão da visão, mas não é a visão. Tanto que tem vários personagens, né, de artistas marciais que são cegos e enxergam mais do que quem tem Nós os podemos olhos. ver sentindo. Quem vê é você. Sim. Você vê através do órgão da visão. Mas não necessariamente. Tem escultores que são cegos porque o órgão da visão não funciona. Mas ele enxerga e ele esculpe. Mas não são cegos no sentido da realidade. Então, enxergar, ouvir, sentir. Olha, uma história interessante. Um dia eu estava na minha casa, um mestre, né, de prática indiana. E do nada começou aquele perfume de incenso. Assim, eu falei, nossa, mas que cheiro de incenso forte, né? E ninguém tinha acendido incenso. E aí ele sorriu e falou, não, é que eu estava elevando a frequência do ambiente, ou seja, ele estava emanando uma energia. Então, o que significa? Que quando ele emanou aquela energia e mudou a frequência, aquela frequência tinha o cheiro do incenso. Então, eu percebi a frequência pelo olfato, que é um órgão de percepção. Aí você pega e faz assim, então eu vou e acendo o incenso, que é um ato mecânico e físico, e vai começar a sentir o perfume, o aroma daquele incenso no sentido real. Mas, no sentido vibracional, você está elevando a frequência do ambiente na mesma frequência que ele levou. Então, daí, você pode mudar a frequência de um lugar de forma mecânica, né, como uma essência, como você também pode mudar através da frequência. No caso dele, ele emitiu uma energia no nível de uma frequência. Então, quem sentiu? O olfato. Mas o olfato percebeu o cheiro, mas eu com a percepção visual, a palavra é percepção. Sim. Então, eu tenho uma percepção visual que posso ver através do órgão da visão ou através da percepção visual. Tipo assim, você viu aquela música? Desde quando música se vê? Né? Música se escuta, mas de repente eu percebi aquela música através da minha percepção visual. Mestre, antes que eu me esqueça, está falando, assim, eu estou também lutando nessa batalha. O confronto da luta, basicamente, ela é uma frequência de energia. Sim. De colisão. A arte marcial tradicional, ela cuida de bloquear a energia adversária. Por isso que os mestres antigos sempre trabalhavam no sentido da energia do Chi. É onde o adversário ele vem babando para cima. Se a gente entra na fluência dele, a gente corre um risco. Mas se a gente cuida da nossa energia e trabalha nessa, como você falou, nessa percepção de entender como vem esse adversário, é aí que funciona a arte marcial. Você sabe como o Xing Yi luta? Xing Yi é uma arte marcial que foi criada pelo lendário general Yue Fei.
E é a arte que eu pratico. Mas não vá pensando que porque eu pratico eu estou no nível do UFA, né? Porque eu já tive vários alunos entusiasmados que vieram se aproximar para testar o meu Xingyi. E o que aconteceu eu não vou dizer. Mas, enfim, o Xingyi, ele é assustador. Por quê? Porque é uma prática que desenvolve em você capacidades e percepções que observa a inteligência do Xing Chuan. Quando você vai emitir um golpe, você emite a energia. O Xing Chuan, nesse momento, ele suga essa energia que você abriu para emitir o golpe. E o outro cai vazio. Então, isso é um vampirismo no sentido literal. Isso que eu estava pensando, vampirismo. No sentido literal, né? Então, ele pega a energia do outro, porque se ele abriu, quem treina arte marcial sabe que a energia vem do Tien, do Hara. Então, você pega essa energia e projeta no golpe. Quando você faz isso, o mestre de Xing absorve essa energia que você está dando. Você não está dando? Você não está querendo tocar ele com essa energia? Ele agradece e chupa. Não. Absorve. Isso e você enfraquece e cai. Literalmente você cai. Aí ele olha e fala, assim é bom, porque assim não dá trabalho. É um bom adversário. Se eu bato nele, ele volta, às vezes, mais forte. Né? Porque, na verdade, eu derrubei o corpo, mas não derrubei o espírito. Então, isso para o Xing Chuan não interessa. Interessa derrubar o dentro. Porque é uma implosão. Porque derrubando dentro, ele cai e aí não, ele olha e fala, assim não dá trabalho. E isso foi demonstrado na academia, acho que do Charles, do Five Form, lembra dele? Do Charles, é Charles, né? Do Five Form, que ficava ali na Liberdade. Então, ele tinha uma academia e o meu mestre, né, que é o grão-mestre, o Ante Chen, foi fazer uma demonstração de Xing na academia do Charles, né? E lá tinha um professor de Wushu, né, que ganhava campeonato com chute circular. Então, ele dava aquele chute circular e pau! E o cara voava e a plateia, e ele, né, ele ganhava. Aí o mestre Wang olhou para ele e falou, isso não funciona. E ele, como não funciona? E aí ele falou a mesma coisa que eu acabei de falar. Porque você chuta o cara, quer dizer, você pode ganhar o campeonato porque o cara saiu da área, pontos, etc. ali, alguma coisa assim. Não, pelo você regulamento. não ganhou do cara, porque ele pode levantar mais forte do que quando ele caiu. Então faz o seguinte, me dá esse chute circular. E aí o menino foi lá, porque ele era muito bom de perna, né? E, aliás, quem contou essa história foi o próprio professor, né? Menino, era o professor. Para mim era menino, mas é o professor. Aí ele pegou, girou na hora que ele vai dar o chute, né? Porque girou na hora que ele vai dar o chute, o Wang pega o punho da Fênix e dá só uma bicada no umbigo do menino. Tum! O menino caiu no chão. E aí todo mundo falava, levanta! Ele não tinha força da cintura para baixo. Ele me lembra muito aquela leoa daquele fresco, né? Onde ela tá toda cheia, né? Cravejadas de flechas. E a parte traseira tá toda paralisada já, né? Os soldados romanos ainda continuam golpeando ela, mas ela continua com a ferocidade com as patas da frente, né? E esse menino me lembrou exatamente essa leoa ferida, porque ele ficou só com as mãos e não conseguia mexer, ele puxava a perna. E todo mundo levanta e ele não dá. E aí o mestre chegou perto dele e olhou e falou assim, assim é bom, assim não dá problema. Quer dizer, se ele quisesse fazer o que ele quisesse, né? Ele poderia, porque o menino simplesmente ficou totalmente imóvel da cintura para baixo, no sentido literal. Se você for estudar a fisiologia do umbigo, você vai entender o que o mestre fez e por que ele ficou paralisado. Mas eu posso dar um spoiler. Quando você vai receber uma hack, né, ou uma peridural, a anestesia é aqui atrás do umbigo. Porque aqui atrás do umbigo é o ponto para impedir qualquer informação neurológica da cintura para baixo. E o que o mestre Wang fez? Ele interrompeu esse... Ele bloqueou. Ele interrompeu. O menino levou uns 5 minutos para voltar a ter movimento nas pernas. Mestre Oran,
Diga. Quero desafiá-la. Ih, meu Deus do céu, eu acabei de falar. Vamos lá. Não. Adoro desafios. Nós estamos numa luta de ideias. Adoro desafios. Uma luta Vamos de lá, ideias. cara. Eu criei uma rede social Ah. que é para você aprender a ganhar no verbal. Se você ganhou no verbal, aqui é fácil. Agora, se você Mas perdeu aqui no eu verbal... sou aluno. Então, sim, vai. Aqui eu sou aluno, eu só faço perguntas. E eu adoro perder, se você Mestra, conseguir me vencer. Como nós podemos dizer, a mestra hoje está... está usando uma roupa branca. Isso, hoje eu vim de branco. Eu estou... O meu é preto. Isso. Nós estaríamos nos contradizendo em termos de cores. É. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos em união de cores. Complementares. Então, a minha pergunta fica nessa situação. Quando um branco é branco, quando o preto é preto, quando uma cor é uma cor, na arte marcial, onde é que há convergência? Convergência entre as cores? Entre as cores. Usando aquele símbolo que você muito gosta. Então, a convergência entre o preto e o branco é o cinza. Ah. A ideia é o cinza. Porque as pessoas ou são brancas ou são pretas. Tudo é branco ou preto. Mas quando você consegue o caminho do meio, é o cinza. Caminho do meio. É o cinza, que você equilibrou e harmonizou as duas cores antagônicas. Porque um é presença, o outro é ausência. Mas quando você fica no cinza, então você criou algo entre ser e não ser. Aliás, isso é cena de uma série japonesa que conta a história do Miyamoto Musashi, antes dele ser Miyamoto Musashi, quando ele era o Takezo, né? Que era o samurai Ronin, extremamente animal e que não tinha absolutamente nada de humano. É uma série fantástica japonesa que eu degustei e assisti várias vezes. E quando ele vira, né? Quando ele vira Musashi mesmo, então ele vai conversar com um mestre, né? Um monge. E é nesse momento que esse monge diz para ele que tem que ser cinza. E é um momento assim muito importante, né, do filme, esse diálogo. Mestra, e agora, quando o preto está no branco e o branco está no preto? Isso é uma ilustração, né, é uma grafia para representar a realidade masculina e feminina. Se nós falarmos entre homem e mulher, vai ficar fácil o entendimento desse branco com um círculo preto no centro e um preto com um círculo branco no centro. Por quê? Porque o homem, ele seria o branco, porque é a força, é o sol, é o yang, né? Então, o yang é luz, é sol, é homem, né? No sentido macho. E a mulher seria o yin, né? Que é a noite, a escuridão, o frio. E tem no centro o círculo branco, que é o yang. Então, como que se caracteriza esses círculos dentro da realidade, né? Do preto e do branco? Muito bem. Esse círculo é chamado em português, apesar que é uma romanização, tá? De jovem yin e de jovem yang. Então, se o homem é força e ele tem o jovem yin, que é a suavidade, né, a delicadeza, então você observa que o homem é intolerante à dor. Então essa é e faz parte da realidade do homem quando está relacionado ao jovem yin, porque ele tem força, mas ele não aguenta dor. Ele é extremamente frágil, né? Já a mulher é extremamente frágil, mas ela tem o jovem yang dentro de si. E como é que esse jovem yang, que representa a força, se manifesta no feminino? Através da resistência da dor. Né? Tanto que a mulher, se você for pensar em termos de intensidade, a dor do parto, no parto normal, né? Ela é tão intensa que
o corpo humano não aguentaria, mas a mulher é resistente à dor. Por isso ela é mãe. E cabe a ela a natureza de gerar e trazer para este mundo um novo ser, uma nova vida. Então, isso é o jovem Yin no Yang e o jovem Yang no Yin. Fantástico. Eu só perguntei das cores, ver como é interessante a gente conversar com a mestra Velci, não é não? Eu me empolgo. Mestra, eu estou vendo em suas mãos, né, que você está armada. Armada. E também tem uma alpi. Deixa eu mostrar. Uma alpi. Aqui é um pincel, né? É. Pincel chinês de escritura. Esse aqui é japonês ou não é chinês? É japonês. Não, eu acho que é chinês. É Chinês? chinês. Ah, É chinês. Uma alpi. Chinês. E a sua espada chinesa tem longa história. Tem. E muitas marcas. Muitas marcas. Né, ó. Das marcas. Isso aqui foi a espada de um aluno que entrou aqui e arrancou isso aqui. Então, eu quero, assim, como nós estamos de tempo, diretor Márcio Salazar? Temos um pouquinho aqui? Porque, assim, eu acredito que os seus fãs e todo mundo marcial não vai querer ficar sem uma demonstração dessa sua espada, não é verdade? Ok. E eu gostaria de, antes de sacar, né, tirar, Isso. desembainhar, sacar não, né, porque sacar é para combate. Isso. Mas antes de tirar a bainha, para que ela possa vir para este mundo, eu gostaria de fazer, né, um adendo em relação ao pincel. Porque o caminho da espada, ele é duplo, né? É o pincel e a espada, ou a espada e o pincel. Então, você tanto pode treinar a espada, que quando ela sai e está em movimento, ela escreve. Pode falar. Ela escreve algo neste mundo. Como o pincel também, quando ele está em movimento, ele também está escrevendo alguma coisa. O pincel, ele escreve e registra, e a espada escreve, mas ela só registra aos olhos de quem sabe ler o que ela está escrevendo. Ah, entendi. Então, no meu caso, desde janeiro deste mês, eu estou maratonando a espada através do pincel. Então, todo dia de manhã e no final do dia, eu faço o kati da minha linhagem com o pincel. Então, com o pincel, você pode trabalhar um espaço pequeno. Com espada, você precisa de um espaço grande. Mas depois que você tem a arte do pincel somado à espada, você tanto pode ter movimentos de espada em espaço pequeno, como você pode ter movimentos de pincel em espaços grandes. Então, eu gostaria, se possível, de mostrar, né, a força do pincel cultivado com a essência e o espírito da espada. Porque uma espada que não tem a suavidade e fluidez do pincel não é uma espada chinesa. Oh. E um pincel, por mais fluido que seja, se ele não tem a força da espada, ele é um movimento morto e ele vai escrever, mas aquela escrita, aquela caligrafia não vai ter espírito. Mestra, tão fantástico isso. Mestra, então, eu só vou terminar aqui. O meu mestre, ele falava o seguinte, a gente ficava na posição. Uau! Então, louva a Deus. Sério? Isso. Tá. Uau. Então, você falando da força do pincel, que sim, me remete a muitas Então, verdades. O que eu observei nessa maratona de 8 meses, que começou... por favor. Que começou no dia 8 de janeiro, fez com que o pincel ganhasse movimentos involuntários durante a execução. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você e deixar que o pincel escreva nesse momento, né? Seja lá o que for que ele queira deixar registrado. Tá. Nós vamos fechando então por aqui. Eu vou deixar o final com a nossa mestra. E amigos em guarda, saúde e paz direto aqui do Diário da Região TV. Mestrona, vamos escrever a espada chinesa com pincel.